Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o tão esperado vídeo respondendo a dois torcedores do Sport. Pois o que acontece? Na segunda-feira de manhã eu coloquei aqui o Acorda Vascão. Nele eu fiz um grande questionamento, as seguintes palavras: o acesso está em perigo? E no título eu coloquei assim: entenda por que o Vasco não deve se preocupar com o Sport e Ituano. O vídeo pegou mais de 15 mil visualizações, pelo menos por enquanto. Eu expliquei ali o porquê nós vascaínos não deveríamos ter medo de Sport e Ituano. E a partir deste vídeo postado, dois canais do Sport gravaram falando sobre o meu conteúdo e me criticando bastante por causa das palavras que eu citei durante o vídeo. E eu não falei nada demais. Mas antes de começar, antes de desenvolver o meu pensamento e antes de reagir ao que eles falaram de mim e mandar um recado a esses dois criadores de conteúdo do esporte, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ajudar no nosso crescimento. Queremos muito chegar aí à marca dos 70 mil inscritos e contamos com a sua ajuda. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece aqui no Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Vamos sem muita enrolação falar de Vasco. E antes de entrar aí no assunto sobre o vídeo desses dois criadores de conteúdo, torcedores do esporte, eu quero só voltar a explicar o que eu falei, porque eu tenho certeza que vocês dois que gravaram o vídeo estão aqui nesse momento. Então eu quero explicar o que eu disse, qual foi o motivo da gravação, o que eu quis passar para a torcida do Vasco, naquele vídeo, né, no caso. Muitos, vocês dois principalmente, né, que gravaram o conteúdo, reclamaram da minha postura falando que é errado eu dizer que o Sport tem mais medo do Vasco do que o Vasco tem medo do Sport. E aí, eu friso novamente, eu fiz o vídeo para o meu público, eu fiz o vídeo para os torcedores vascaínos, eu sou Vasco. Você queria que o quê? Vocês, né? Que eu gravasse um vídeo falando que o Vasco tem mais medo do Sport do que o Sport tem do Vasco? Não teria nem lógica. Eu falo para um público vascaíno e vocês falam para um público do Sport. Então, naturalmente, e é claro, seria até maluquice da minha parte dizer ao contrário, eu vou falar que o Sport tem mais medo do que o Vasco tem medo do Sport. Mas em nenhum momento eu quis desrespeitar, em nenhum momento eu quis apequenar e diminuir o Sport Clube Recife. Muito pelo contrário, quem me conhece sabe muito bem que eu sou, além de vascaíno, um amante do futebol brasileiro no geral. Eu não tenho hoje apenas conteúdo aqui de Vasco. Eu crio conteúdo falando sobre outros assuntos relacionados ao futebol brasileiro no geral. Fiz um vídeo, inclusive, em uma outra rede social, falando da camisa que o Sport vai lançar na Copa do Mundo em homenagem à seleção brasileira. Ou seja, eu faço conteúdo de Vasco, eu sou vascaíno, mas acima de tudo eu sou amante de vários outros clubes aqui do nosso futebol. E eu não deixei de ter um respeito muito grande pelo Esporte Clube do Recife, até porque 1987 é do Sport, até porque o Sport é um campeão brasileiro, até porque o Sport é um campeão da Copa do Brasil. É de fato um time grande considerado aí no futebol do Nordeste. Porém, não é o Vasco. Porém, não tem uma Libertadores. Porém, não tem 4 campeonatos brasileiros. Então, com todo o respeito a toda a torcida do esporte, a vocês dois que gravaram o vídeo falando sobre mim, o Sport e o Vasco da Gama nunca estarão na mesma prateleira. E não é porque eu falo isso, que o Vasco é maior que o Sport, que eu estou diminuindo o Sport. Muito pelo contrário. A partir do momento que a gente coloca aí, né, a termos de comparação os dois clubes, já é uma grandeza do Sport por estar se comparando com o Vasco. Então é apenas dessa maneira que eu começo o vídeo. Eu jamais quis diminuir a história do Sport Clube Recife, porque é um clube grande do nosso futebol. Então, vocês entenderam completamente errado o que eu quis passar naquele vídeo. Agora, sobre o que vocês falaram. Eu fiz questão de analisar minuto a minuto dos posicionamentos que vocês tiveram durante a gravação. Primeiramente, sobre o Nicolas Lima, que foi o primeiro a colocar um vídeo sobre mim. Ele começa o vídeo no minuto 1.1, dizendo o seguinte: fico assustado com o que vem do Sudeste. E durante esse momento ele fez uma comparação aos clubes do Sudeste e ao pensamento que os torcedores de clubes do Sudeste
teriam com relação a clubes do futebol europeu, se achando Manchester City, Barcelona, Real Madrid. Eu já começo falando que, na minha opinião, clubes do Sudeste brasileiro são muito maiores que clubes do futebol europeu. Clubes aqui do Sudeste têm Mundial, clubes aqui do Sudeste têm Libertadores, o próprio Vasco da Gama, clube esse do futebol europeu que não tem. Mas enfim, se tratando de Vasco, é impossível falar que clubes do Sudeste, como o Vasco da Gama, não é maior que clubes do futebol nordestino. E não estou falando apenas com relação à grandeza ou à tradição, porque clubes do futebol nordestino têm e de muita. Mas principalmente e apenas, ou também, com relação à imposição no cenário do futebol brasileiro. É impossível você, torcedor do esporte, falar que o Vasco tem menos imposição no cenário do futebol brasileiro que o Sport Clube Recife. Então sim, a gente do Sudeste olha de uma maneira diferente para o futebol, não por tradição, nem com relação apenas à grandeza, mas a imposição que tem com relação ao cenário do futebol brasileiro. E aí outro questionamento feito pelo grande e famoso Nicolas Lima. O que o torcedor do Vasco pensa sobre o esporte? Porque vocês já vieram jogar aqui, sabem como é aqui, têm certeza que eu estou com medo do Vasco? Referindo à Ilha do Retiro. E eu fui buscar números e vi que nos 17 jogos disputados na história do Vasco e Sport, o Sport tem mais vitórias na Ilha do Retiro do que o próprio Sport. O Vasco tem mais vitórias, na Ilha do Retiro do que o próprio Sport contra o Vasco. São 17 partidas, 7 vitórias do Vasco, 6 empates e 4 derrotas. Ou seja, Nicolas, sei muito bem o que nós pensamos sobre a Ilha do Retiro e sobre o Sport. O Vasco jogando na sua ilha tem mais vitória do que o próprio clube mandante. Então eu paro por aí. Aí foi falar de Cruzeiro. Disse, eu não tive medo do Cruzeiro que foi campeão da Série B. Vou ter medo do Vasco? Ontem teve um jogo muito mais difícil que foi contra o Cruzeiro, pelo repertório técnico, tático e de jogadas. Sobre o Cruzeiro, vocês pegaram um time que foi campeão do Campeonato Brasileiro da Série B na rodada anterior. Um time que estava completamente desleixado, cansado, fora de ritmo, pesado, porque comemorou. E no final do jogo teve uma fala ridícula de um jogador do Cruzeiro virando para atletas do esporte dentro de campo num clima de confraternização enorme, dizendo, eu tô torcendo por vocês. Então eu já paro também o argumento por aí. O mesmo jogo que vocês tiveram contra o Cruzeiro será completamente diferente da partida que vocês terão contra o Vasco no domingo, em tom de intensidade, em tom de comprometimento e de seriedade do adversário que vocês vão enfrentar. E a última fala dele, que também me chamou bastante atenção, foi: o Vasco mais cai do que fica na Série A nestes últimos anos. Sim, o Vasco caiu 4 vezes, as mesmas 4 vezes que o Sport caiu. 2009, 2012, 2018 e 2021. Ou seja, você não tem argumento para falar do meu vídeo. Falou besteira e todos os argumentos que você colocou eu defendi e consegui, de fato, bater de frente com eles. Sem lógica. E com relação ao Nerd Rubro-Negro, que fez também um vídeo reagindo ao meu vídeo, e volto a repetir, respeito completamente o trabalho de vocês dois. Vocês fizeram um vídeo reagindo ao meu e me deram a abertura para fazer um vídeo reagindo ao vídeo de vocês. Sobre o Nerd Rubro-Negro, ele falou: eu fico imaginando como esse rapaz cresceu vendo o Vasco. Será que esse moleque viu um Vasco vencedor? E eu respondo, não vi um Vasco vencedor, o Nerd Rubro-Negro. Mas fiz questão de nesse vídeo estar com a camisa da Libertadores, título que vocês não têm. Uma camisa do ano de 97, da Campeonato Brasileiro, um título que vocês têm apenas um. E um título da Copa do Brasil, de 2011. Título que é considerado um dos maiores da história do Sport Clube Recife. E eu vi, acompanhei. Ou seja, a gente não precisa estar presente para saber da grandeza do nosso clube. E aí ele também seguiu. O Vasco tem rebaixamento pra caramba. Fala do Nerd Rubro-Negro. E aí, nessa fala, eu falei, deixa eu pesquisar quantos rebaixamentos o Sport tem. E na pesquisa eu descobri que o Sport é o clube que tem mais queda na história do futebol brasileiro. São 6 rebaixamentos. O Vasco de fato caiu muito e não representa a história do nosso clube com relação à grandeza, às quedas que tem. Mas você, torcendo para um clube que tem 6 rebaixamentos, querendo falar do meu que tem 4, é o sujo falando do mal lavado, né, o Nerd Rubro-Negro? Então, por favor, também. E os 2 últimos argumentos dele. A torcida do Vasco está se pelando de medo do Sport. E aí eu vou falar como fala um grande influenciador do Vasco, que é o Casemiro. E ele diz, eu não tenho medo do adversário, tenho medo do Vasco. E exatamente essa situação. Eu não tenho medo do Sport, porque o Sport dentro de campo com elenco é fraco, é limitado. E igualmente ao Vasco da Gama. Então hoje eu tenho muito mais medo do próprio Vasco do que de enfrentar o Sport domingo na Ilha do Retiro. Vai ser um jogo difícil. Ele é um estádio que é de fato um caldeirão.
é um São Januário ali, né? De fato, o torcedor mais perto da arquibancada, um estádio muito tradicional, o que é a Ilha do Retiro, tenho um grande sonho de conhecer a ele, inclusive, que é um clube grande, Sport, volto a repetir, tem uma torcida gigantesca. Porém, eu não tenho medo do Sport como elenco. Tenho medo de que o Vasco tenha um elenco tão fraco que não possa vencer o Sport no domingo. E para finalizar, eu encerro com a frase que o próprio Nerd Rubro-Negro falou e resumiu o que eu quis passar no primeiro vídeo, onde ele diz assim: o Vasco tem a camisa mais pesada, tem mais torcida e tem mais tradição. Essa fala foi do próprio Nerd Rubro-Negro. Então, muito obrigado. Você resumiu exatamente o que eu quis passar no meu primeiro vídeo, que você reagiu e falou exatamente essas palavras. O que eu quis dizer foi isso. Eu não diminui o Sport, eu não diminui o Ituano, mas eu disse o que o Nerd Rubro-Negro disse. O Vasco tem mais tradição, o Vasco tem a camisa mais pesada e o Vasco tem mais torcida. Então, automaticamente, por isso, é super normal o torcedor do Sport olhar para o Vasco com mais medo do que o torcedor do Vasco olhar com medo para o Sport. É só isso. Eu fiz questão de vir aqui gravar um vídeo para eles dois, porque eles gravaram um vídeo falando de mim e subiram o tom em algumas vezes sem necessidade alguma. Futebol é para isso, futebol é para se divertir, o futebol é para brincar. E domingo, esperem, porque eu vou estar acompanhando a partida e pode ter certeza que se o Vasco da Gama ganhar, eu vou voltar aqui e gravar mais um vídeo falando para vocês. Mas se o Vasco perder, eu tenho certeza que também vou ter que ouvir bastante. Esse foi o vídeo. O Vasco é grande, o Vasco é gigante. Domingo é dia de decisão pela Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória leva ao acesso e uma derrota dificulta um pouquinho a situação. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.